Olá, seja muito bem-vindo. O Espaço 2 está começando e hoje em especial nós estamos gravando o programa aqui diretamente da Lagoa Juparanã, em Ares, no norte do estado. Então, se liga no que rola no programa de hoje. A produção de casaca do Tio Lu. Exposição discute a estética negra e o racismo. E as dicas de livro de Saulo Ribeiro. Eu trouxe duas obras, um capixaba e um americano. É o David Harvey, em Cidades Rebeldes, e o Jorge Elias Neto, em Glacial. Fique ligado porque o Espaço 2 está no ar. Para começar, eu fui pessoalmente até o bairro de Cutuquara conhecer a produção artesanal de casaca do Tio Lu. É a cultura e a arte capixaba. Confere aí. O som que ela produz é inconfundível. É a casaca, instrumento musical de percussão feito de madeira camará e bambu. Um dos símbolos do folclore capixaba é indispensável nas bandas de Congo do estado. Apaixonado por esta arte, Luciano, mais conhecido como Tio Lu, fez sua primeira casaca há mais de 10 anos. Deu tão certo que ele começou a produzir para presentear os amigos. Com os elogios, começaram os pedidos. A primeira casaca eu produzi para mim mesmo e a partir daí isso começou a virar presenteando amigos, presenteando pessoas mais próximas e começou a surgir essa demanda de produzir para a venda, para a comercialização. O artesanato ele vem de uma forma muito agradável para mim, que é muito legal poder projetar a cultura capixaba através de uma peça minha, né? Hoje ele vende seus produtos neste quiosque no aeroporto de Vitória. Além do instrumento musical, ele também produz souvenir, chaveiros. Eu descobri que as pessoas querem ter uma casaca, né? E às vezes não queriam ter um instrumento, porque é um instrumento. E daí eu comecei a criar outras peças, que são casacas menores, são as casaquinhas, eu chamo casaquinhos do Tio Lu, são menores e as crianças adoram. Que traz esse universo lúdico também, né, essa proximidade com a instrumentalização, com a questão cultural, que eu acho isso muito bacana. E eu criei outras peças, um chaveiro, imã de geladeira, que são pequenos mimos, né, que assim, é acessível para todo mundo, então às vezes você não quer ter, mas você quer levar uma lembrança, como em todos os lugares do mundo, né, você compra uma lembrança cultural daquela cidade que você visitou. É a cultura capixaba sendo levada para o mundo. São muitos turistas, pessoas de fora. As casacas do Tio Lu já foram para a Suécia, para Portugal, para a Espanha, né, para o Rio, para o Paraná, para o Ceará. Para o mundo todo. Para o mundo todo. Isso é cultura, não são as casacas do Tio Lu, né? É um elemento da cultura capixaba indo para fora. Estas turistas acharam as peças bastante originais. Achei maravilhoso. Meu neto ia adorar uma coisa dessa, porque ele adora música. Eu achei o máximo, a criatividade muito grande. Deve ser indígena, né? É, indígena com africano. Com africano, é muito bacana. Eu gostei muito. Até arriscar um som. Luciano produz cerca de 30 casacas por mês. O processo é completamente artesanal. A madeira utilizada, o artista só colhe as que estão caídas na natureza, sem desmatar. Eu trabalho com um processo de coletagem de madeira, eu só trabalho com madeira morta, eu trabalho com camará, que é uma madeira que ela é muito forte, geralmente após um desmatamento, uma retomada de pasto, quem vem primeiro é o camará. Então é uma madeira boa, forte, boa de fogo, ela é valente até nisso, muito dura, né? E ela tem uma vida longa.
Então eu trabalho com camará, com a madeira colhida e o bambu também, bambu caído, bambu, matéria-prima toda morta. Utilizando as ferramentas herdadas do avô, o primeiro passo é cortar a peça no tamanho desejado e, em seguida, lixar. Aos poucos, a futura casaca vai tomando forma. Tio Lu gasta, em média, 1 hora para finalizar os trabalhos. Começo pelo pescoço, depois do pescoço já faço o formato da cava da costela, onde ela é lavrada com formão e depois é feita a colocação da costela sob medida, né, com bambu pregado, e depois eu lavro, faço as costelinhas com a grossa, tudo manual. E depois a última etapa é a cara, né, a cara má. E uma coisa muito interessante da casaca é o formato dela, que lembra o corpo de uma pessoa. A gente vê aqui a cabeça, normalmente com o rosto bravo, o pescoço e as costelas. Reza a lenda que índios e negros escravizados, na época do Brasil colônia, queriam reproduzir os senhores que os maltratavam. Mas não era para ficar lembrando deles, não. Era uma forma de expressar os seus sentimentos através das manifestações culturais. A casaca, ela simboliza, na verdade, aquele ato todo do sofrimento que os escravos tinham, né, dos açoites, das perseguições, toda aquela angústia que era rebatida em cima da festa. Então o Congo, ele traz essa manifestação da dança, né, brincando sobre um sofrimento. Então o pegar ali é o pegar do pescoço do feitor, do homem mau que perseguia, e aquela cara é uma cara feia mesmo, é uma cara abstrata, é o fantasma que perseguia os escravos. A costela de bambu representa o corpo mesmo, né, o pegar e o passar significa descarregando toda aquela ira e sorrindo. E os senhores não entendiam isso. Então aquela cara era simbolizada como uma cara de uma figura, eles concediam literalmente a liberdade da festa, e era assim, uma manifestação meio que subliminar, né? O instrumento chamou a atenção até de Dom Pedro II, que registrou em desenho no seu diário ao visitar as terras capixabas por volta de 1800. Em Nova Almeida, ele é recebido, ao longo que ele está passando no rio, possivelmente o Rio Reis Magos, ele registra no seu diário dele, tinha um diário onde ele registrava tudo, pessoas dançando, tocando sobre um instrumento, sobre tambores, e mulheres dançando e tocavam um instrumento que tinha uma cara. E Dom Pedro faz o primeiro desenho, o primeiro registro de uma casaca. Para Luciano, a casaca é, sem dúvidas, um importante patrimônio de todos os capixabas. É um elemento genuinamente capixaba. A casaca, ela só existe no Espírito Santo, né? Bom dar esse destaque. É uma variação. A casaca é uma variação do reco-reco que existe em vários lugares do mundo, né? Na região centro-oeste, por exemplo, a casaca tem o nome de ganzá. Ela é semelhante, porém não tem a casaca, ela tem uma alcinha, não tem a cabeça, né? E aqui no Espírito Santo ela tem essa identidade da cara, a cara do homem mau, né? Que perseguia os escravos. Então essa é a composição da casaca. E a representação e a valorização do negro são temas discutidos na exposição Imanência, na Raiz Forte, espaço de criação no centro de Vitória. Um dos pontos principais da exposição é a arte educação, com o debate sobre a identidade negra. A exposição, ela pretende criar subsídios para que os professores possam trabalhar essas questões étnico-raciais ligadas ao cabelo e essa estética dentro de sala de aula. Então, essa exposição tem tudo a ver com a educação, né? Ela é um desdobramento de uma fase anterior, que a gente chamou de imersão, em que a gente formou 2 turmas. Foi um processo de formação mesmo, assim, bem interessante, com 2 turmas de educadores, professores, pais, que pôde compartilhar suas histórias de vida e deixar muitos depoimentos, produções audiovisuais, muitas coisas a gente fez durante essa formação. E, a partir desse material, a gente
montou essa exposição aqui hoje num segundo momento. Essa proposta nasceu como um dos projetos do Raiz Forte Espaço de Criação. Bom, o projeto Raiz Forte hoje ele é um empreendimento social que é fruto do desdobramento de projetos culturais realizados desde o ano de 2012 com equipes multidisciplinares, né, com artistas diferentes, educadores diferentes. E hoje a gente está com as nossas raízes fincadas aqui na Escadaria do Rosário, no Centro Histórico de Vitória, né? E temos também um espaço multiuso para locação, intercâmbio de artistas, parcerias com outros projetos culturais que têm como base, né, suas alicerces, a arte e a educação. E a exposição Imanência é um pouquinho, né, é uma dessas parcerias do Raiz Forte. A exposição Imanência tem um papel educativo, por isso ela é uma obra aberta e propõe aos visitantes uma dinâmica que foi dividida em 4 momentos. E eu resolvi participar dessa experiência também. Vamos lá? Agora, nessa etapa da exposição, a gente recriou esse roteiro metodológico aqui no ambiente do Raiz Forte. Então, quando você chega, tem um espaço do Sente, que é isso, com uma iluminação baixa, que você vai sentir coisas num ambiente mais intimista. No V, você vai poder assistir alguns vídeos aqui nas tablets, desses depoimentos que foram deixados. No Remonta, essa área que está aqui atrás, em que o visitante pode brincar e interagir com os ímãs, com os personagens que foram criados e algumas histórias como estão ali dispostas. E o nosso Deixa se estabelece como um espaço educativo, em que as pessoas vão fazer e vão deixar um pouquinho da sua história, algum personagem, vão deixar... O que você deixa dessa exposição? O que você sentiu? O que te transformou? Então, é esse o espaço, né? Durante as visitações, os mediadores notam reações nos visitantes. Tocar nesse tema, que é um tema muito silenciado, hoje em dia um pouco mais falado, mas ainda é um tema muito sensível para as pessoas. Então, as pessoas elas têm saído daqui bastante mexidas, né? De você olhar para o seu passado, de você olhar para o seu lugar racial e se situar dentro de um mundo onde muitas vezes é imposto uma estética racial branca, um padrão de beleza estético e toda uma subjetividade branca, onde a gente aqui convida as pessoas, independente do quanto ela se identifica racialmente, branco, negro, a reverem os seus lugares e os seus papéis na construção de um mundo melhor, né? Porque eu acho que quando a gente revê o nosso lugar e quando a gente trabalha essa questão racial, a gente está aqui pensando uma sociedade mais diversa, mais plural. Então, acho que as pessoas têm saído daqui muito tocadas. E a exposição pode ser vista até o dia 18 de maio, de quarta a sábado, das 8 da manhã às 6 da tarde. E no próximo bloco, Saulo Ribeiro recebe Sueli Bispo. Eu trouxe esses livros porque eu acho importante divulgar esses autores. No caso de Solano Trindade, que é um poeta muito importante para mim, para a minha vida, com o qual eu me identifico muito. O Espaço 2 volta já.